Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Dando sequência ao nosso estudo bíblico das lições bíblicas da CPAD, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentando hoje a lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. O texto áureo é: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. O texto da leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 12, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. E tudo começa na chamada do patriarca Abraão. Então Deus chama o patriarca Abraão e faz a ele uma promessa. Pede para ele sair da sua parentela e ir para um lugar que ele iria mostrar a Abraão. E dentro desta promessa, diz que ele fará dele uma grande nação. Deus vai mudar o seu nome para Abraão, como pai de multidões, e ele também vai receber a promessa de um filho, e tudo isso veio a se cumprir na vida do patriarca. E vemos hoje a pujante nação de Israel, dos descendentes do patriarca Abraão. O primeiro tópico diz assim: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha o objetivo de mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. E entendendo que quando Deus fez esse chamamento a Abraão, ele tinha 75 anos. No subtópico 2 diz assim: Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Vejam que há uma gloriosa promessa aqui para o patriarca. Deus desejou promover o nome de Abraão. E Deus promoveu o nome do patriarca numa dimensão jamais imaginada por ele. Mas a promessa não era apenas materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Então Deus promete para ele engrandecimento do seu nome, mas para que ele seja uma bênção, né? E assim a nação de Israel tem sido uma bênção para a humanidade. Os descendentes do patriarca estão destacados entre os grandes cientistas e renomados homens de negócios, e que têm cientistas que desenvolveram cura para várias doenças, e tem sido uma bênção para o mundo. E também nos legaram, logicamente, por causa do zelo pela palavra, hoje podemos ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada, do qual contém, segundo os estudiosos, mais de 8.000 promessas. Então há uma bênção espiritual, e tu serás uma bênção, né? Dando sequência ainda, o povo de Israel, a história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas, né? E a partir do patriarca nascem os seus descendentes, Isaac e Jacó, e do qual vêm as 12 tribos, e que forma a nação de Israel. Subtópico 3 diz assim: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi uma promessa dupla, bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma influência para os que se relacionavam com ele. Então, você, como um chamado, um escolhido do Senhor, que também está debaixo
de uma grande promessa, você tem que ser uma boa influência para aqueles que estão ao seu derredor. Então, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. E ainda em Números, na Bíblia, diz assim: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números capítulo 24, versículo 9. E o subtópico 4 traz uma promessa gloriosa que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Então, por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior bênção que eu e você podemos receber da descendência de Abraão. Outras promessas a Israel, subtópico 2, a promessa de um filho a Abraão. Então a promessa pareceu estranha ao patriarca, pois ele era de idade avançada. E o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não, que iria cumprir essa grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Gênesis capítulo 21, até o versículo 7. Então nós temos aí o filho da promessa, que é Isaque. Deus não se esquece das suas promessas. E ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos depois que ficou viúvo. E Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. E este foi para a Mesopotâmia e lá, na direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. E a levou-a e aí que se casou com ela. Isaque se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E no caso Jacó, a promessa se renova em Jacó e Deus muda o seu nome para Israel. Então, o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa pela 3ª vez. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concedia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu o direito da primogenitura e pois trocou por um prato de comida. E Jacó, orientado por seu pai, foi para a casa de Labão, onde casou com Raquel. E assim, deles nascem, e desse casamento, juntamente também com a serva de Jacó, dá origem aos 12 filhos de Jacó e uma filha, e da qual vêm as 12 tribos de Israel. E a promessa do reino do Messias, e por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, porque Jessé era da linhagem de Davi. E o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, e o profeta Isaías também cita, conferir lá em Isaías 7, 14, 700 anos antes do nascimento de Jesus, foi profetizado. Então as promessas de Deus para Israel não podem falhar, e o que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno quando Jesus voltar em glória. Então vemos aqui essas gloriosas promessas e o tempo que Deus vai passando e vai renovando essas promessas na descendência de Abraão. E pela fé Abraão creu, teve o seu filho Isaque, filho da promessa, do qual é pai de Jacó,
que teve casou-se com Raquel e teve as 12 tribos, das quais vêm as 12 tribos, gerando a nação de Israel. E as promessas se cumpriram, né, até dentre os filhos de Jacó tem Judá, do qual é a descendência, a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem a linhagem do rei Davi e que vem Jesus. Né? A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. No Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. E, de fato, Israel permaneceu em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Dentro deste contexto, né? Houve o reconhecimento do Messias e aí houve essa queda. Mas Paulo, escrevendo no capítulo 9 de Romanos, revela demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sabemos que a igreja primitiva, os discípulos de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus, todos judeus, Jesus era judeu, porém existe aqueles que não creem no Senhor Jesus. E hoje os judeus nativos são considerados judeus messiânicos, que creem na pessoa bendita do Senhor Jesus. Né? Então Paulo expressa aqui a tristeza por Israel não ter reconhecido Jesus Cristo como Messias. O terceiro ponto tem a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eterna. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos capítulo 9, versículo 26, e que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27, e o libertador que virá de Sião fará isso. O nosso libertador é Jesus, e ele virá e colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras e dará o grande livramento à nação de Israel. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento em pleno nos tempos futuros. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essa é a confiança que temos, de que Deus é fiel e que Ele vela pelo seu povo Israel, e eles são o povo da promessa, e que Deus tem estendido através da nação de Israel, através da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Davi, o Senhor Jesus, e que ele veio para salvar e resgatar o povo dos seus pecados, e que as promessas contidas na santa palavra do Senhor se cumprirão, estão se cumprindo nos nossos dias. Em breve ele voltará e nós veremos a sua glória e estaremos para sempre com o Senhor, e ele é fiel para cumprir. Deus os abençoe, até o próximo vídeo.